Sejam bem-vindos à revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês o desespero da tal mídia tradicional que tenta o tempo inteiro enfraquecer o nome do presidente Lula, mas eles têm uma grande dificuldade. Na verdade, eles têm várias dificuldades, mas uma em especial. Eles não conseguem construir um nome para derrotar o presidente Lula. Apesar de o presidente Lula, nesse momento, pelo menos de acordo com a última pesquisa Quest, ter ali a aprovação inferior à desaprovação, claro, tem um empate técnico, mas numericamente a gente tem ali a aprovação inferior à desaprovação. A gente sabe que teve um impacto, inclusive, das fake news envolvendo o Pix e tudo mais, mas mesmo com tudo isso, quando se faz pesquisa, inclusive da própria Quest, você consegue ver o presidente Lula derrotando todo mundo. O Lula vence na pesquisa Gustavo Lima, Bolsonaro, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Quem eles querem colocar? A gente viu, inclusive, alguns dias atrás, o Kassab largando a famosa frase ali, né? Ah, se a eleição fosse hoje, o Lula perderia. E o Lula até brincou, né? O presidente falou que ainda bem que a eleição não é hoje. Mas mesmo se a eleição fosse hoje, as pesquisas mostram o oposto daquilo que o Kassab falou. É claro que a frase do Kassab, como a gente inclusive já perguntou aqui ao ministro Padilha, né? Kassab PSD está querendo mais espaço no governo, e a frase tanto em relação ao presidente Lula quanto a crítica que ele fez ao Haddad, dizendo que o Haddad é um ministro fraco, isso e aquilo, gerou até uma polêmica interna. O próprio senador Omar Aziz, que, como ele bem frisou, foi um dos fundadores do PSD junto com o Kassab não fundou o PSD sozinho, e que inclusive foi o primeiro governador eleito pelo PSD, disse que o presidente Lula faz um bom governo, que Haddad é um excelente ministro, palavras do Omar Aziz, tá? E que não é quem não teve voto, que não foi eleito, que vai dizer que o ministro é ruim ou que o presidente não seria eleito, mandando uma mensagem direta pro Kassab, que é o dono, né, do PSD, se a gente pode dizer assim. E é o que aconteceu. A gente viu nos últimos dias o Kassab também dizendo que não deixará o Tarcísio cometer o que ele chamou de o mesmo erro que o João Dória em 2022, que foi quando o João Dória flertou ali com a possibilidade de ser candidato à presidência da República, teve ali a sua candidatura, né, flopada e não conseguiu colocar em prática os seus planos. Ele acredita que em 2026, mesmo se o Lula perdesse a eleição, que ele diz que o Lula vai perder a eleição, mas ele não acredita que o Tarcísio vai derrotar o Lula. Então quem derrotaria o Lula? Já que em tese o Tarcísio seria o sucessor do Bolsonaro. Vocês entenderam que é só retórica? E aí ele não quer deixar o Tarcísio ser candidato em 2026 à presidência da República, ele vai ser candidato à reeleição em 2026, vai tentar em 2030, creio eu, ser candidato à presidência ou ao Senado, né? Porque muito se espera ali que o Tarcísio consiga a sua reeleição sem muita dificuldade no estado de São Paulo. E aí, vendo que pesquisa atrás de pesquisa, pesquisa atrás de pesquisa, mesmo pessoas que, em tese, não aprovem o presidente Lula em relação ao seu governo, não deixam de votar, porque às vezes os adversários que estão ali são adversários ruins, né? Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Lima, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro. As pessoas acabam, mesmo tendo críticas ao presidente Lula, votando nele. E aí o que aconteceu? O Grupo Globo escalou o primo do Aécio Neves, o Paulo Celso Pereira, para poder, em tese, né, atacar o presidente Lula. Ele publicou o seguinte artigo lá na coluna dele, no artigo, na coluna que ele tem, né, que ele aparece casualmente, porque como ele tem um cargo grande dentro da Globo, ele é editor executivo do Globo, inclusive durante muito tempo atuou em Brasília, era muito próximo, inclusive, de vários políticos, entre eles o Eduardo Cunha, segundo alguns veículos aí apontam em tese. Foi casado com a Andréa Sadi, né? Tanto que o Aécio Neves estava presente no casamento, tanto que muita gente à época, né, desse relacionamento ali entre Paulo Celso Pereira e Andréa Sadi criticava o trabalho dela, porque dizia que, em tese, ela estaria, de certo modo, protegendo em alguns materiais que ela fazia lá em Brasília, o primo do marido. E aí o Paulo Celso, do ex-marido agora, né? E aí o Paulo Celso Pereira publicou o seguinte artigo no Grupo Globo: o governo é ruim, mas Lula dificilmente será derrotado. Isso aqui, meus amigos, quer dizer tanta coisa que talvez um vídeo de 10 minutos, 5 minutos com análise não seria suficiente para explicar toda a frustração da direita bolsonarista moderada, da direita liberal, da direita conservadora e da grande mídia direitista, liberal, conservadora, como a gente brinca aqui, brasileira. Eles não conseguem superar
a tese ou a ideia de que, mesmo eles dizendo que o Lula tá velho, que o Lula tem 79 anos, que o Lula precisa fazer um sucessor, que a desaprovação do Lula passou a aprovação, que isso, que aquilo, mesmo com todos esses cenários que eles tentam desenhar, quando vai pra votação, quando vai pra urna, o Lula derrota todos eles. E é isso que deixa essa galera toda preocupada. Pra mim aqui, o Grupo Globo meio que já jogou a toalha. A gente sabe, né, que pessoas ligadas à Globo chegaram a se reunir com o Tarcísio, deram jantar com políticos, mas para não falar de política, né? Basta lembrar o jantarzinho com a presença do Luciano Huck, do Tarcísio, do ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, e de outras figuras ligadas à direita paulistana e à direita do Brasil, mas não era para falar de política. São pessoas que não eram amigos, que não tinham proximidade supostamente, e que se reuniram, pessoas da política, para falar de outra coisa. Deve ser, sei lá, deve ter ido falar de A Fazenda, Big Brother, né, de Férias com Ex, reality shows, né, que tem aí na internet, que tem canais de TV, futebol, né, com certeza, né, você chama políticos para falar de futebol em um jantar durante a semana que reúne outros políticos. Aí você chega lá e fala, ó, que a gente não vai falar de política, a gente vai falar só de novela, reality show, futebol. Essa história a gente não engole, isso é um fato, né? E aí o presidente Lula ontem deu entrevista para alguns veículos de rádio de Minas Gerais. E aí perguntaram sobre a questão da anistia, o que é que ele achava da anistia e tudo mais, se manifestou, falou o que ele pensava ali, dizendo inclusive que como é que uma pessoa pede anistia antes mesmo de ser condenada? Será que ela está confessando o crime? Né? Isso é um fato. E aí um trecho da entrevista que o presidente Lula deu, ele disse a seguinte frase, ao ser questionado, por exemplo, sobre o futuro de Bolsonaro, se Bolsonaro vai concorrer ou não vai concorrer, ele disse o seguinte: vocês terão direito, isso falando sobre os indivíduos que participaram do golpe de Estado, de outros crimes, né, cometidos durante o período que Bolsonaro esteve no poder e pós também, onde a polícia foi descobrindo outras coisas. E aí o Lula disse o seguinte: vocês terão direito de defesa que nunca houve para mim. Para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer, e se for comigo, ele vai perder outra vez. Não há possibilidade de a mentira ganhar a eleição neste país, disse o presidente Lula em um trecho da entrevista concedida para alguns veículos de mídia do estado de Minas Gerais, que inclusive ali todo mundo viu que ficou claro que o presidente Lula, né, fez um aceno ali para a possibilidade do Rodrigo Pacheco ser candidato ao governo do estado em 2026. Inclusive, neste momento, existe a possibilidade do Rodrigo Pacheco ocupar uma pasta dentro do governo Lula como ministro também. Está sendo negociada ali a possibilidade, né, para estreitar a relação. Para quem imaginava, né, que depois da fala do Kassab, o Lula estaria brigado com o PSD, o presidente Lula é um dinossauro da política e entendeu que o Kassab quer, ó, é passar a caneca pedindo dinheiro, né, como a gente costuma brincar. É isso que ele quer mais poder, mais espaço, porque como bem disse o senador Omar Aziz, ele não tem voto para ser eleito governador, ele não tem voto para ser eleito presidente, então ele tem de tentar passar a caneca dele e pedir alguma coisa, nesse caso cargo, né? Ele quer mais ministérios. Tanto que o próprio presidente Lula, inclusive, já confirmou que o ministro Alexandre Silveira, que é ministro das Minas e Energias, vai continuar na pasta, mesmo com todas as cobranças que a gente tem visto sendo feitas ali pelo Kassab. O Lula não vai tirar ele da pasta, pelo menos não por hora, e afirmou, inclusive, que a relação dele com o PSD, palavras do presidente Lula, é uma relação forte. Palavras de Lula. Então, meus amigos, o que é que a gente consegue perceber dia após dia? Hoje, inclusive, né, dia 5 de fevereiro de 2025, pouco mais de um ano e meio aí faltando para a eleição de 2026, é que a direita não tem um candidato. E está desesperada porque, só para vocês terem noção, as últimas pesquisas que foram feitas, não tem outro candidato de esquerda, é só Lula. Não testa outros nomes, né? Não testa, por exemplo, o nome do Haddad, não testa, por exemplo, o nome do Boulos, né? Não que o Boulos seja candidato em 2026, mas só para mostrar que eles não testam outros nomes. Eles não têm colocado outro nome além do Lula. É Lula contra Gustavo Lima, é Lula contra Caiado, é Lula contra Zema, é Lula contra Flávio Bolsonaro, é Lula contra Eduardo Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro, contra Michele Bolsonaro, contra Ratinho Júnior. E mesmo assim o presidente Lula derrota todos. Eles colocaram o Haddad também em uma pesquisa anterior e o Haddad também derrotava todos. Na minha análise como cientista político, eu acredito que eles tiraram o nome do Haddad da pesquisa justamente para não fortalecer a imagem e o nome do Haddad. Por quê? O ministério do Haddad é um ministério importante, aparece na mídia todo dia, né, por conta do mercado, né, que erra 95% das previsões, mas estranhamente tem credibilidade somente no universo deles.
Então, se o Haddad, que é uma figura que não tem um carisma do presidente Lula, que inclusive tem gente da esquerda que torce a cara pro Haddad, o Haddad venceria Marçal, Caiado, Tarcísio e toda essa tropa, por que a mídia vai ficar pedindo para que as pesquisas coloquem o nome do Haddad? Porque lembrem, muita gente já considera hoje o Haddad um sucessor natural do presidente Lula. Então, se o Lula deixar hoje o cargo de presidente da República, se não concorrer, né, o cargo de presidente da República em 2026, a reeleição, muita gente acredita que o nome que poderia sucedê-lo seria o nome do Fernando Haddad. E aí as pesquisas colocando o nome do Haddad uma vez, duas vezes e percebendo que o Haddad realmente vence a eleição contra esses candidatos, e claro, a gente sabe que o Haddad não tem o mesmo carisma do presidente Lula, mas o presidente Lula pegaria na mão do Haddad, levaria ele para os lugares e tentaria ajudar. Basta lembrar o que aconteceu em 2018, que o presidente Lula preso, muita gente nem sabia que era o Haddad, votou nele por causa do Lula, por exemplo. Conheço muita gente que votou no Haddad por causa do Lula, também conheço muita gente que votou no Haddad porque não queria que o Bolsonaro fosse eleito, por exemplo, mas pegando só 2 exemplos. Então, a mídia e os institutos de pesquisa que, não estou dizendo que é o caso do Instituto Quest, tá? Mas estou falando dos institutos de pesquisa que fazem pesquisas frequentes e que têm relação com o mercado financeiro, de certo modo também, e com a mídia, eles estão desesperados. Por quê? Bolsonaro trava um novo nome dentro da direita, porque ele diz que o candidato é ele, os nomes que são colocados nas pesquisas não crescem. Ah, mas o Gustavo Lima cresceu, mas o Gustavo Lima aí... Esqueçam essa questão. O Gustavo, pelo menos por enquanto, esqueça a questão, aí é cortina de fumaça, pelo menos por hora. Então esse é o desespero. O presidente Lula derrota todos os candidatos da direita e, como ele disse, se o candidato for Bolsonaro, ele vai vencer o Bolsonaro de novo. O Bolsonaro será derrotado de novo, palavras do presidente Lula. Você vai ser derrotado de novo porque o Brasil não deixará que a mentira vença a eleição outra vez nesse país. É que nem agora o papo dos alimentos. Só pra vocês terem noção, por exemplo, eles estão dizendo que o governo lançou, né, o boné lá, o Lula, o Sidônio Palmeira lançou o boné do Brasil, o Brasil é dos brasileiros, e os bolsonaristas colocaram lá o boné comida barata de novo, sendo que no governo Bolsonaro a inflação dos alimentos foi 57% maior que é hoje, por exemplo. 57% maior. Na verdade, que a média, né, de 2019 e 2022. 57% maior a inflação dos alimentos. Teve, né, na verdade, uma inflação de 57% dos alimentos. Hoje, a gente até mostrou isso na live de meio-dia. Se você pegar a comparação, por exemplo, com alimentos da cesta básica e tudo mais, a inflação no governo Bolsonaro era 7 vezes maior que é hoje. Eu não estou dizendo isso aqui para dizer que tá bom não, tá? Tem de reduzir mais, a gente sabe disso. Só que o interessante é que os mesmos oportunistas que botam o boné ali do... como é que eles botaram? Comida barata de novo, são os mesmos parlamentares que estão votando contra isentar comida de imposto. Vocês não entenderam errado não, tá? Os mesmos parlamentares que estão lá com o bonel, como a gente brinca aqui no Nordeste, dizendo que querem comida barata de novo, e na análise deles, comida barata de novo é 7 vezes mais cara do que é hoje. Só para vocês terem uma referência. Eles são contra tirar tributo de comida. Então podem choramingar, podem espernear, ainda não tem um nome na direita, pelo menos não neste momento que a gente está falando aqui, capaz de derrotar o Lula. É claro, a gente está falando isso em fevereiro de 2025. Muita água pode passar por debaixo dessa ponte, pode surgir outro nome que surpreenda. O próprio Partido dos Trabalhadores pode acabar não lançando o Lula, lançar o Haddad ou outro nome. O Lula pode confirmar a candidatura à reeleição. Mas neste momento não tem um nome que derrote o Lula. Não em estatística, nenhuma pesquisa coloca o Lula perdendo a eleição para ninguém. E é isso que desespera, por exemplo, o Grupo Globo, é isso que desespera o mercado financeiro, porque por mais que eles ataquem, e por mais às vezes que até a percepção da população não seja aquela do que os dados mostram, né? Ou seja, a melhoria para algumas pessoas que alegam que não conseguem perceber aquilo, não tem a percepção daquilo, na hora de votar entre Lula e Bolsonaro, ela não vota em Bolsonaro. Pelo menos pessoas que são coerentes, né? Que sabem a diferença clara entre um e outro. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui o que é que você acha que estaria por trás desse desespero todo, inclusive desse artigo aqui do primo do Aécio, né? O Paulo Celso Pereira. O governo é ruim, mas Lula dificilmente será derrotado. Jogando a toalha, tipo assim, que droga. A gente ataca esse cara, critica esse cara, mas não tem jeito. Ele vai ganhar. É o que está acontecendo. Mas deixa aqui a sua opinião, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum e até o nosso próximo encontro. Tchau!